Olá, eu sou Maurício Ferro, repórter do Poder 360. Hoje a gente está recebendo aqui a Mariana Ribas, pré-candidata à Prefeitura do Rio pelo PSDB. Olá, tudo bem, Maurício? Seja bem-vinda. Muito prazer. Prazer é nosso. Candidata, a primeira coisa que eu queria falar para a senhora para dizer que esse espaço aqui está aberto para se apresentar para o eleitor da cidade, porque pelo quadro que está se desenhando, a gente tem já algumas pré-candidaturas que já são do conhecimento do eleitor do Rio de Janeiro, né? Tem o atual prefeito, tem ex-prefeito também, mas a senhora não é tão conhecida assim, ou pode ser que não seja. Então eu queria abrir esse espaço para se apresentar. Bom, muito obrigada. Primeiro eu queria agradecer demais aqui a abertura desse espaço. Dizer que eu estou muito feliz aqui no seu primeiro programa do ano de 2020. Meu nome é Mariana Ribas, eu atualmente sou pré-candidata à Prefeitura do Rio pelo PSDB, mas eu tenho aí mais de 16 anos de experiência só com administração pública. Fui ministra interina da Cultura, fui diretora da Ancine e trabalhei na Prefeitura do Rio por mais de 13 anos, nos 3 últimos governos dos 3 prefeitos que a gente teve. Então, eu acho que a ideia é me apresentar como uma alternativa viável, como uma opção, uma boa opção esse ano, uma pessoa que tem experiência na administração pública e principalmente na prefeitura e que conhece a máquina. Então, como conhecedora da máquina, eu acho que hoje eu sou uma pessoa capaz de estar à frente da prefeitura e de unir um grupo muito bacana. E eu acredito demais nessa união nesse momento. Se você tem um grupo bacana com você, dentro de um desafio que é liderar a Prefeitura do Rio, fazer a cidade do Rio de Janeiro funcionar do jeito que ela precisa para todo mundo, a gente consegue caminhar. E como que a senhora pretende fazer isso? E ainda mais tendo integrado também outras gestões que passaram e que inclusive estão, né? É o caso da gestão agora do prefeito Marcelo Crivella. O que o seu projeto de governo tem de diferente? O que tem de similar? Como que está a relação com o atual prefeito? Bom, eu acredito muito em planejamento e gestão. Antes de qualquer coisa, antes de definir qualquer programa, se você não planeja e se você não gere bem, você não consegue entender quais são as prioridades dentro do seu orçamento. Eu acredito que hoje a prefeitura está sem liderança e sem ninguém que entenda de orçamento para poder encaminhar questões como a área da saúde, por exemplo. Então a gente tem contratos atrasados, pessoas que não recebem, principalmente por causa da falta de gestão e por causa, inclusive, dessa aproximação com a iniciativa privada. Se você não traz a iniciativa privada para perto, se você não lidera os processos dentro da Câmara de Vereadores e não une as pessoas em prol dessa liderança que eu acho que a gente não tem no momento da cidade do Rio de Janeiro, você não consegue sair do lugar. A senhora acredita, então, que o prefeito Marcelo Crivella ele não está conseguindo organizar bem uma base dentro da Câmara Municipal? Olha, em relação à base dele, eu acho que ele tem pessoas hoje que fazem isso para ele lá. Não é o próprio prefeito que faz esse tipo de articulação, mas falta dentro da equipe dele alguém que entenda bem de gestão. Os problemas hoje da prefeitura, eles se dão por causa da falta de gestão. Então, quando você tem um orçamento que gira em torno de 30 bilhões e que não é um orçamento baixo, as pessoas ultimamente têm questionado o financeiro da prefeitura e dito que a prefeitura não tem arrecadado o total de orçamento previsto na LOA. Mas a Câmara acabou de aprovar um orçamento de 32 bilhões para o ano de 2020. Então, eu não acredito que, de fato, a gente não tenha capacidade de fazer essa arrecadação, porque a projeção para esse ano ela é maior, né? Ela é maior em relação à ISS, ela é maior em relação à arrecadação de IPTU. Então, eu continuo batendo na tecla de que, sem gestão e sem planejamento, a gente não consegue entender o que é prioridade, muito menos priorizar as áreas que a gente sabe que tem que funcionar, que são saúde, educação, e trazer iniciativa privada para perto da gente, para ela custear e participar de todas as outras demandas que a gente tem e que talvez não sejam tão urgentes, mas que a gente precisa trabalhar também. A partir disso que a senhora falou, eu tenho algumas perguntas. Uma delas é como fazer para a prefeitura arrecadar mais do que ela arrecada atualmente? Como aumentar essa arrecadação? Olha, eu acho que uma maneira de aumentar a arrecadação é você incentivar
investimentos no Rio. Não dá para aumentar mais IPTU, não dá para aumentar a quantidade de tributos que a gente tem, porque a gente afasta a iniciativa privada. Então, a melhor maneira hoje é trabalhar em parceria com a iniciativa privada, porque a iniciativa privada gera emprego, gera renda, e se a cidade estiver bem cuidada e tiver segurança, a gente atrai mais turistas para gastarem na nossa cidade. Então, acho que o caminho hoje não é aumentar nenhum tipo de imposto, muito pelo contrário, é trazer mais pessoas para o Rio de Janeiro para a gente aumentar o número de pessoas que pagam esses impostos. Certo. E na área de saúde, agora voltando um pouco para o que a senhora tinha dito antes, me parece que a prefeitura ela tentava, ou pelo menos, ou ainda tenta, eu não tenho acompanhado tanto, mas tentava renegociar os contratos com as organizações sociais. Em que pé que está isso? E eu queria perguntar também para a senhora se a senhora acha que a prefeitura não tem renegociado bem. Eu não posso afirmar se eles estão ou não renegociando bem. O que a gente sabe que acontece são atrasos nos pagamentos para essas OSs e, naturalmente, aí atrasos também nos salários dessas pessoas, e isso não acontece só na área de saúde. Na área em que eu trabalhava, por exemplo, na Secretaria de Cultura, alguns funcionários não recebiam há 4 meses. Então, as pessoas, além de não poder trabalhar, não têm como pagar as suas contas. E, para mim, isso é um problema de fluxo de caixa, porque você tem um orçamento, você tem os empenhos feitos, mas você não repassa o financeiro para fazer o pagamento das faturas dessas empresas. Então, primeiro, tem que se organizar, entender onde é que está o gargalo ou os gargalos, né? Se no repasse, se não tem financeiro para fazer esses pagamentos, se esses contratos têm margem para serem renegociados. Até porque esses contratos eles são feitos com organizações sem fins lucrativos. Então, por que uma organização sem fins lucrativos topa fazer um contrato desse? A gente precisa entender se esse é o modelo ideal ou se a gente deveria mudar esse modelo para que esses contratos não sofressem tanto com essas rupturas e com esses atrasos de pagamento. Porque o ideal é que você tenha contratos que estejam previstos no seu fluxo de caixa e que você possa pagar. Então, vamos lá, se eu tenho as faturas das OSs e eu tenho investimento para fazer em publicidade, eu tenho que pagar as faturas das OSs porque eu estou falando dos funcionários e do atendimento à população na área de saúde. É isso que eu defendo, você priorizar as áreas, entender e priorizar esses contratos também, o pagamento deles. Não dá para a gente ficar, para a gente ter problema na área de saúde e na área de educação. Eu acho que essas duas áreas elas são primordiais. É ali que tem que estar a maior parte dos investimentos. O governo do Rio, da cidade do Rio, ele tem visto aí ao longo dos últimos anos uma redução, uma redução no orçamento da área da saúde. Né? Isso tem caído aí durante a gestão do prefeito Marcelo Crivella. Ao mesmo tempo, também tem caído o percentual da população atendida por equipes da família, de saúde da família. Como ampliar isso para que a população seja mais bem atendida? Bom, vamos lá. Em relação à área da saúde, a prefeitura é um dos municípios que mais investe em saúde. Esse investimento fica em torno de 20% a 25% e ele realmente foi reduzido nos últimos anos. Eu defendo a atenção primária, a atenção básica, que é você cuidar da saúde, não da doença da pessoa, você trabalhar muito fortemente com diagnóstico e com prevenção, para que você evite lá na frente gastos com cirurgias ou internação. Então, dificilmente a gente consegue ampliar demais esse orçamento, ou seja, passar de 25%, né? Porque educação e saúde já somam aí mais ou menos 50% do orçamento da prefeitura. O ideal é você gerir bem, principalmente a área da educação, da saúde básica, para que você cuide da saúde das pessoas e evite os problemas aí na frente. Primeiro, porque a gente não quer que esse tipo de atendimento aumente, né? Não é interessante para ninguém as pessoas com hipertensão, por exemplo, terem um AVC ou um derrame simplesmente por falta de remédio ou por falta de acompanhamento médico, porque elas não têm alguém medindo a pressão, ou um diabético ali com uma equipe da família monitorando a saúde dele para que a gente cuide da doença. Então, a saúde básica eu acho que tem que ser uma prioridade e a gestão desse orçamento. Eu não defendo que esse orçamento passe de 25%, porque senão a gestão do restante das secretarias também é prejudicada. Antes de entender ou de defender qualquer tipo de aumento no orçamento, eu prefiro fazer o diagnóstico primeiro. O que a prefeitura argumenta em relação para fechar esse assunto da saúde, o que a prefeitura argumenta é que ela investe mais do que o mínimo necessário. E o que a oposição argumenta lá dentro da Câmara Municipal
é que a prefeitura não pode se vangloriar de investir mais do que o mínimo, que é um piso. Ela tem que investir o que realmente precisa. E o que dizem os vereadores da oposição é que a prefeitura passa muito longe de investir aquilo que é necessário. Eu queria saber o seu diagnóstico disso. A senhora acha que a prefeitura investe menos do que o necessário? Hoje eu não acho e eu defendo esse diagnóstico. Caso eu fosse eleita, a primeira coisa a se fazer é um diagnóstico, porque também não adianta investir se a saúde for um saco sem fundo. Não adianta aumentar de 5,8 para 7, 8 bilhões o orçamento da saúde e continuar gerindo mal, porque a saúde vira um saco sem fundo. Então, diagnóstico primeiro e depois planejamento. Agora, fazendo uma ponte disso com o governo do presidente Jair Bolsonaro. O presidente, ele tem recebido diversas vezes o prefeito, né? Sim. Eu queria saber, primeiro, da senhora, o que a senhora acha do governo do presidente Jair Bolsonaro. Bom, o governo do Jair Bolsonaro é um governo que me impressiona muito, primeiro pela vontade dele inicial de colocar pessoas técnicas à frente dos ministérios, né? Eu não lembro disso ter acontecido tão fortemente. E a pauta do desenvolvimento econômico é uma pauta que me agrada muito. Então, desenvolvimento econômico aliado a desenvolvimento social são pautas que eu acho que tem de tudo aí para fazer o país sair da situação em que ele se encontra. E eu sou uma defensora de boas gestões. Eu torço para que dê certo. Então, eu sou uma torcedora aí para que o governo do presidente Jair Bolsonaro dê mais do que certo. E as secretarias numa eleição para o Rio, ganhando, como que a senhora ia compor as secretarias? Da mesma maneira que a senhora avaliou que o presidente compôs, ou teria alguma indicação política? Eu acho que não tem problema nenhum haver indicação política, tá? Desde que as pessoas sejam capazes de estarem ali. Eu primeiro entendo que a gente tem que priorizar quadros técnicos e se houver necessidade de fazer composição, não vejo problema nenhum, mas desde que as pessoas estejam capazes de estar ali naquela posição. Lotear o executivo, como a gente vê em alguns lugares, é inadmissível, porque quando você faz o tipo de loteamento, simplesmente porque você precisa indicar alguém ali para aquele cargo, não tem como dar certo. Então, primeiro, pessoas técnicas. Se essas pessoas forem técnicas e ligadas a algum partido, eu não vejo problema. Se elas forem técnicas e não forem ligadas a partido nenhum, melhor ainda. Uhum. E como que o PSDB está se estruturando no Rio de Janeiro para essa campanha? Bom, o PSDB no Rio, ele hoje não tem deputado federal nenhum e tem 3 vereadores, então a nossa tarefa no Rio, na verdade as nossas tarefas são suas, porque nós estamos lá no Rio com o presidente Paulo Marinho, à frente do diretório estadual, montando o partido, né? A gente precisa fortalecer o partido no Rio de Janeiro e precisa construir a minha candidatura. Então, são 2 tarefas aí que a gente tem que fazer em conjunto. Construir o partido e a candidatura. Não é uma tarefa fácil, mas eu acredito demais nessa composição de trazer jovens, de trazer mulheres e de formar um movimento aí de união para que as pessoas hoje que não se interessam por política, como eu não me interessava alguns meses atrás, passem a fazer parte desse movimento junto com a gente. É nisso que eu acredito. Uhum. E agora voltando um pouco para o governo do presidente, preocupa de alguma maneira essa boa relação com o prefeito da cidade numa candidatura sua? De maneira nenhuma. Eu acho que esse é o movimento que o prefeito está tentando fazer, né? Conseguir o apoio do presidente Bolsonaro, mas eu acredito em propostas, eu acredito em gestão e a rejeição do prefeito atual está em mais de 70%. Então, acho bem difícil que o prefeito consiga se reeleger com essa situação. Uhum. E os principais adversários, quais a senhora acredita que são os que têm mais chance de chegar no segundo turno? Nós temos hoje o atual prefeito, né, como pré-candidato, a gente tem o Freixo, a gente tem o Eduardo, que eu acho que são os candidatos que têm maior recall ali e automaticamente tem alguma rejeição. A vantagem de quem entra agora nessa corrida, na minha opinião, é a ausência dessa rejeição e a possibilidade de construir uma candidatura nova, baseada nas pessoas novas, em pautas de inovação, tecnologia.
Eu acho que é uma vantagem de quem está entrando agora. Então, eu acredito demais numa candidatura como a minha, por exemplo, uma mulher experiente, mais outsider, de fora da política e que se filiou há 5 meses porque não aguenta mais a situação em que ela vive na cidade dela e precisa estar dentro desse processo de alguma maneira. A maneira que eu achei de fazer parte desse processo e de fazer alguma coisa pela minha cidade, nesse momento, foi me candidatando. A pergunta que eu faria agora era essa, se a senhora acreditava que o seu perfil, sendo mulher e participando da política já há um tempo, mas sem estar nos holofotes, né, com os holofotes voltados para si, se isso ajudaria. Mas passando agora para uma outra pergunta, compromete um pouco a sua candidatura ter participado da gestão do atual prefeito? Já que a senhora acabou de dizer que a rejeição a ele está muito alta? Eu acredito que não, até porque eu participei da gestão dos 3 últimos prefeitos e a gestão do prefeito Marcelo Crivella foi a gestão na qual eu fiquei menos tempo, consegui ficar 6 meses. Infelizmente, porque eu queria ter ficado mais e ter concluído os projetos que a gente tinha lá à frente da pasta da Secretaria de Cultura. Eu trabalhei 5 anos na gestão do Cesar Maia e quase os 8 anos na gestão do Eduardo Paes, ou seja, eu vi de perto aí como os 3 últimos prefeitos lideravam e estiveram à frente da máquina. Uhum. E agora na sua área, o prefeito da cidade do Rio é uma pessoa tida por muitos como uma pessoa conservadora, né, em costumes. Houve aquele episódio também da retirada do livro, de circulação do livro. Qual que é a sua opinião sobre isso, sobre os costumes? Olha, eu costumo dizer que as opiniões de quem está governando, principalmente uma cidade como o Rio de Janeiro, elas têm que ficar abaixo do interesse da população. Então, Mariana, não interessa se eu sou ou não conservadora, interessa que dentro de uma eleição você consegue definir os grupos com os quais você vai trabalhar. Agora, quando você está dentro de um mandato, governando uma cidade como o Rio de Janeiro, você tem que governar para todo mundo e entender quem são as pessoas para quem você está governando ali. E dificilmente você tem que colocar suas opiniões acima aí da vontade da população. E a gente tem que ter muita sensibilidade para entender isso. Uhum. Só para deixar claro, a senhora não retiraria de circulação o livro que o prefeito mandou retirar? Eu não retiraria, eu não faria nenhum ato parecido com esse e nem com o da linha amarela, né? A gente continua pagando a tarifa que é bastante alta até hoje, ou seja, aquele movimento de quebrar as cancelas, as câmeras e tudo mais ali na Praça do Pedágio não surtiu efeito nenhum para a população. Eu sou a favor de medidas práticas, ou seja, sentar, conversar administrativamente e tentar consertar esses contratos e diminuir o preço de uma tarifa da linha amarela, por exemplo. Em relação ao livro, não, eu não faria, até porque existem regras para a linha editorial desses livros, eles têm classificação indicativa. Outros livros ali deveriam ter essa temática naquele dia, então eu acho que foi uma atitude muito arbitrária. Uhum. E agora a redução do Ministério da Cultura para uma secretaria, o que a senhora achou desse movimento? Eu acho que mais importante do que a redução é o Ministério ou a Secretaria funcionar ou não. Nesse momento, a Secretaria Especial de Cultura precisa funcionar. A gente já teve 2 secretários. E agora a Regina Duarte aceitando assumir a Secretaria de Cultura. Eu estou torcendo demais para que dê certo, porque não dá para a gente ficar com essa rotatividade, não há política pública que resista e aí a gente acaba não fazendo nada. Então, o mais importante hoje é a Secretaria Especial de Cultura funcionar. É isso que importa. E tem funcionado? Eu acho que não tem funcionado. A gente teve 2 secretários especiais. Eu conheci o Henrique Pires na época que eu estive aqui em Brasília, uma pessoa de quem eu gostava muito, mas não conseguiu ficar o tempo necessário também. Em relação à Regina, a gente não se conhece pessoalmente, mas ela é uma pessoa muito respeitada. A Regina é atriz, uma das nossas principais atrizes, então ela já esteve do outro lado, ou seja, uma pessoa da área que está ali aberta ao diálogo, isso é muito importante, e que eu tenho a certeza que vai tentar dar o seu melhor aí para a Secretaria de Cultura. Uhum. Aí agora, já que a gente falou
do pedágio lá da linha amarela, um dos grandes problemas do Rio de Janeiro é o transporte, né? Sim. Que é caótico. Como que a senhora pretende melhorar, não vou nem dizer resolver, mas melhorar o transporte público do Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro tem um problema sério em relação ao transporte hoje. Primeiro que a frota existente ela não é suficiente e a gente ainda tem aí o problema das milícias, ou seja, as empresas de transporte elas não conseguem entrar em todos os lugares no Rio de Janeiro. Mas eu acho que a prefeitura ela pode fazer de imediato, primeiro, tentar modernizar essas frotas e se utilizar de tecnologia para entender como é que a população pode ser melhor atendida, para a gente ter ar-condicionado em todos os ônibus, para a gente ter as linhas todas cobrindo o Rio de Janeiro, já que o metrô no Rio é uma linha reta, então você não consegue chegar a todos os lugares no Rio de Janeiro, a gente depende dos ônibus, né? Então os ônibus são imprescindíveis para a população hoje. Tem gente que fica de 3 a 4 horas por dia para se movimentar e de madrugada a gente chega a ficar 1h30 num ponto de ônibus. Então acho que essa negociação com as empresas de transporte ela tem que ser um pouco mais forte, o pulso tem que ser um pouco mais firme e a fiscalização também, para que a gente aumente essa frota, modernize essa frota e consiga diminuir esses intervalos para que as pessoas não demorem tanto para chegar no seu trabalho, ou na sua casa, ou na escola, enfim. E como sentar na mesa e negociar com essas empresas de transporte? Porque no caso do Rio de Janeiro, o transporte, além de ser muito complicado, conturbado, caótico para a vida da população, ainda tem casos e casos de corrupção envolvendo justamente essa área de transporte. Como sentar na mesa e negociar com essas empresas? Olha, sentar na mesa e negociar é sempre difícil, mas não sentar na mesa e não negociar é sempre pior. E eu acho que é isso que está acontecendo nesse momento. Então, eu acredito, eu não sou de jogar a toalha e dizer, não dá, tá difícil, não vamos fazer. Então, negociar é sempre a melhor maneira e fiscalizar esses contratos. Eu acho que se a fiscalização dos contratos fosse mais efetiva, se as multas e as penalidades fossem de fato aplicadas, os contratos seriam melhor cumpridos. O prefeito, ele durante muito tempo, ele se esforçou, ele fez um esforço grande, né, para não permitir o aumento das passagens de ônibus. Durante um tempo isso surtiu efeito. Sim. Depois houve um reajuste. Como segurar o preço ou não, mas assim, como resolver esse impasse do preço das passagens de ônibus? Porque já é cara, né? Já pesa no bolso. Sim, já pesa. E pesa ainda mais quando não resolve o problema, quando a pessoa chega lá e fica 2 horas, 3 horas. Eu acho que pesa muito mais por causa disso. Quando você está pagando por um serviço e esse serviço é muito mal prestado, a sensação que a gente tem é que a passagem, de fato, ela é muito mais cara. Então, você pagar uma tarifa cara para andar no ônibus lotado, onde você vai em pé e sem ar-condicionado, fica difícil. E a lógica de toda empresa, claro, é o lucro. Quem tem que estar defendendo o interesse da população é a prefeitura e nem sempre dá para a gente segurar todo o aumento de tarifa. Então é sempre negociando, sentando na mesa e tentando chegar a um número que seja bom para a empresa e que seja bom, melhor ainda, para a população do Rio de Janeiro. Mas negociar é o único caminho possível. Há algum plano para melhorar a estrutura do transporte? Eu me refiro assim, porque o cidadão que ele está no Rio de Janeiro, ele faz o sinal para pegar um ônibus, muitas vezes o ônibus não passa, né? Leva 1 hora, cadê o ônibus? Não tem ônibus. Aí o ônibus, quando vai passar, ele passa por fora do corredor. Então a pessoa que está no ponto, ela acaba não conseguindo pegar, porque tem um ônibus estacionado e o motorista, ele passa por fora. Ainda tem a dupla função, que o cara ele é motorista, ele é trocador ao mesmo tempo. O que a senhora pensa disso? Olha, eu volto para a coisa do diálogo. Vamos lá. Você tem alguns canais hoje na prefeitura onde o cidadão consegue fazer contato com a prefeitura, né? Se eles atendem ou não é outra enorme, história. Né? Eu já trabalhei na ouvidoria da Prefeitura do Rio, foi uma época bastante boa. Se isso não for uma prioridade, não vai ser resolvido, né? E tem uma coisa que eu acho que o gestor tem que fazer, que é o seguinte: quando você é eleito por um cargo, ou quando você está sentado ali naquela cadeira, você precisa evitar o distanciamento da população. Eu sou de família pobre, eu estudei em escola pública e eu já peguei muito ônibus. Então, se senta lá uma pessoa que nunca vivenciou isso, ela está muito afastada da realidade da população. Se aquilo não for uma prioridade, se hoje o transporte não for uma prioridade para as pessoas que estão lá sentadas,
e que hoje pensam só em política, a gente não consegue resolver esses problemas porque a gente sequer senta para resolver. Não adianta a gente tentar resolver e recuar, tentar resolver e recuar. Se é uma prioridade, a gente tem que ir até o fim para resolver. Até porque esse problema que você falou é um problema relativamente simples, que é um problema de você orientar a sua equipe, chamar os motoristas e dizer, olha, vocês precisam parar no ponto de ônibus. A gente está falando de um problema relativamente fácil de resolver, mas que precisa de orientação, de cultura, e esse tipo de coisa não é fácil, assim, de uma hora para outra. Você não vai resolver, mas se você não insiste no problema, ele deixa de ser um problema simples e vira um problema catastrófico hoje. Porque isso é uma unanimidade hoje dentro da prefeitura. Uhum. Aí agora, ainda um pouco também nessa área de transporte, mas um outro problema que também faz o trânsito ficar caótico é o movimento pendular. Né? As pessoas elas moram, em geral, muito longe do local em que elas trabalham. Sim. Exato. Como que a senhora pretende estimular que as pessoas morem perto do local de trabalho delas? Como gerar emprego também perto do local de moradia? Olha, hoje no Rio, uma das áreas em que a gente consegue trabalhar é a região portuária. A parte de comércio lá, ela vai muito bem, obrigada, mas a relação residencial ali das pessoas ainda não decolou. Tirar as pessoas de onde elas moram e levar para perto do trabalho também não é uma tarefa fácil e não é uma tarefa tão possível. Até porque as pessoas elas não estão concentradas ali nos grandes centros urbanos. O centro do Rio, por exemplo, ele não é uma área residencial, embora haja pessoas morando ali. Não sei se essa talvez fosse a melhor solução. Talvez a melhor solução seja criar emprego, criar renda, estimular o comércio nos lugares onde as pessoas moram para fazer com que elas tenham outras possibilidades ali nos seus bairros e melhorar o transporte público, né? E o transporte público ele passa pelo trânsito também. Se o transporte público fosse de qualidade, não haveria tantos carros na rua, por exemplo. Então, você melhora o trânsito e você melhora o transporte público, gera emprego, gera renda e consegue diminuir esse impacto na vida das pessoas. Uhum. Há coisas também que estão em comum com as competências do governo do estado. Por exemplo, a segurança. Sim. A gente estava comentando há pouco que as empresas de ônibus, às vezes, elas não conseguem entrar em áreas que são áreas de milícia. A senhora, se for eleita, vai ter que dialogar com o governador. Claro. Né? E como que a senhora pretende fazer esse diálogo com o governador? Como é que vai ser a relação com ele? Como é hoje a relação com o governador, já que a senhora integrou também já a atual prefeitura? Me parece que há uma certa tensão, né, entre o governador Wilson Witzel e o prefeito. Como que a senhora pretende lidar com isso? Olha, eu não tenho tensão com ninguém. Eu sou a favor da união. Estive com o governador 2 vezes enquanto eu era secretária de Cultura e defendo a integração entre a Guarda Municipal, que hoje tem mais ou menos 7 mil de efetivo, e a Polícia Militar. O que significa essa integração? Trabalho em conjunto. Entender onde é que a polícia militar é necessária, né, nas áreas onde houver tráfico, crime organizado, para liberar as áreas onde a guarda resolveria os problemas de coibição, por exemplo, de furto e roubo. Se esse trabalho ele for feito de maneira integrada, a gente consegue alguns bons resultados. E tem um projeto de lei também que está tramitando na Câmara para armar a Guarda Municipal. Não sei se vão votar a favor ou contra, mas o próximo prefeito, caso esse projeto seja aprovado, ainda vai ter o desafio aí de tratar o armamento da Guarda Municipal. E qual que é a sua opinião? Eu acho que se for votado a favor, a gente tem que ter muita cautela na hora de fazer esse armamento. A gente precisa treinar bem o nosso efetivo e fazer com que a relação entre a Guarda Municipal e a população seja a melhor possível, né? A gente tem que fazer com que a população respeite a nossa Guarda Municipal e não veja os agentes de trânsito, por exemplo, como meras pessoas que estão ali para multar a gente enquanto a gente está dirigindo, por exemplo. Eu acho que a imagem da Guarda é uma imagem que precisa ser muito bem trabalhada e, claro, a gente tem que dar condições para a Guarda trabalhar, antes de tudo. Mas a senhora é a favor do armamento da Guarda Municipal? Hoje eu acho que seria bom que a gente tivesse uma parte do efetivo armado, não ele todo, tá? Mas para algumas áreas do Rio, desde que a gente tivesse um trabalho muito forte de capacitação dessas pessoas. Eu não sou a favor de fazer esse armamento de imediato. Quais seriam as áreas do Rio?
Eu acho que as áreas onde a gente tem maior índice de furto, maior índice de roubo e onde a gente conseguisse mapear que fosse necessário. Nas áreas onde a gente não tem esse tipo de confronto, eu não vejo necessidade. Áreas turísticas. Áreas turísticas, por exemplo. Uhum. E, bom, falando em turismo, como melhorar o turismo do Rio de Janeiro? Como lotar o setor hoteleiro? Melhorar o turismo passa pela área da segurança. Mas além da segurança, eu acho que a gente tem um problema sério hoje em relação à zeladoria da cidade. A cidade está muito mal cuidada e tanto a rede hoteleira quanto os comerciantes, os motoristas de táxi, de aplicativo do Rio, eles estão muito interessados hoje que a cidade consiga alcançar o seu potencial turístico. Agora, por exemplo, a gente está com mais de 70% da taxa de ocupação dos hotéis do Rio de Janeiro em função das férias e do carnaval. E a expectativa é que a gente receba aí quase 2 milhões de pessoas, né? E gera um impacto de mais de 4 bi para o carnaval. Turismo, audiovisual, economia criativa são ativos e vocações do Rio de Janeiro e eu acho que tem que ser prioridade quando a gente fala de desenvolvimento econômico e de geração de emprego e renda. Então, eu sou defensora do trabalho em conjunto aí, principalmente com o setor hoteleiro, com as empresas de aviação, ônibus, para que a gente consiga atrair mais turistas internacionais, principalmente para o Rio de Janeiro. A maior parte dos turistas hoje vem de São Paulo. Falando em carnaval, carnaval é uma festa cultural. A senhora iria no Sambódromo? Eu já fui ao Sambódromo algumas vezes. Eu Sendo sou mangueirense e ano passado, inclusive, eu fui ao desfile das campeãs para desfilar com a Mangueira, que foi campeã. Fiquei até de madrugada no Sambódromo. Eu sou muito fã do carnaval e eu acho que essa discussão toda em torno do carnaval, para mim, não existe. E temos que lembrar aí que durante o ano todo a gente tem trabalhadores, né, do carnaval, que termina o carnaval em fevereiro ou março e eles voltam aí para os barracões para trabalharem já para o carnaval seguinte. Então a gente está falando de movimentar a economia, a gente está falando de contratação e de geração de postos de trabalho e de uma discussão um pouco maior aí do que simplesmente ser ou não a favor da festa. E nessa linha, já que o carnaval é uma festa tão importante para a economia da cidade, a prefeitura ela deve injetar mais dinheiro na festa do carnaval? Não, a prefeitura deve trazer iniciativa privada para perto, mas priorizar o carnaval. O carnaval é uma das coisas que a gente, dentro hoje do espectro aí do que a prefeitura tem de prioridade ou de investimento, que a gente consegue fazer essa troca do dinheiro público pelo privado. Então, o carnaval tem direito de arena, o carnaval tem os camarotes, tem a Liesa, tem todos os patrocinadores que pagam para ter as suas marcas ali. Então, acho que o carnaval ele é tão bacana que, por si só, ele já é interessante para os patrocinadores. Ou seja, o carnaval é uma festa que tem que ter a liderança da prefeitura. E aí eu falo de apoio, eu falo de infraestrutura, eu falo de ter a Rio Tour forte trabalhando ali pelo carnaval, mas o subsídio para as escolas, por exemplo, é um subsídio que o prefeito consegue com a iniciativa privada, mas desde que ele lidere esse projeto. Não dá para deixar o carnaval de lado e simplesmente fingir que ele não existe. Então o prefeito ele tem agido bem nos últimos anos de retirar cada vez mais o dinheiro público do carnaval para tentar colocar a iniciativa privada na festa. Não, porque ele não colocou a iniciativa privada, na minha opinião. Aí é que está o erro, né? O prefeito ele não prioriza o carnaval e não entende que essa festa é importante para a nossa cidade. Então o erro está em tirar o subsídio das escolas sem pensar em substituir esse subsídio ou pensar no modelo de negócios ou modelo de financiamento que pudesse fazer a festa e deixar essa festa cada vez mais bonita. Entendi. A senhora, como fã do carnaval, também não deixaria o Sambódromo nas mãos do governador? De jeito nenhum, nada contra o governo do estado, mas eu acho que essa festa é uma festa carioca, é uma festa da cidade, a nossa vida acontece na cidade e eu acho que é um dos carros-chefes aí quando a gente fala de geração de emprego e renda. É o carnaval e tudo que a economia desse período de festa representa para a cidade do Rio. Uhum. E ainda falando no carnaval, mas para fechar, sei que a ansiedade pro carnaval tá grande, né? Por isso que a gente tá falando tanto. Mas... Você é carioca, né? Vai estar lá no carnaval. Também gostaria, mas vou estar trabalhando aqui em Brasília. Meu Deus, que pena. Mas como organizar melhor o carnaval de rua do Rio de Janeiro? Porque também é muito importante, né? Sim. A grande parte das pessoas fica no carnaval de rua e isso movimenta também a cidade.
mas muitas vezes acaba sendo desorganizado, né? Tem o tempo todo o morador reclamando de xixi de rua, tem arrastão também, um episódio agora recente. Sim. Como fazer essa organização para que a festa seja realmente boa e produtiva para a cidade, para a economia dela? Sim. Bom, o carnaval, além do desfile no sambódromo, ele tem os blocos de rua. Eles têm também, a gente tem também as escolas, né? O desfile da Intendente, por exemplo, as escolas que são menores e que a gente tem que valorizar também. E todo ano a tendência é que a gente aumente o número de blocos cadastrados. Então é importante, antes de tudo, fazer esse controle, né? Esse controle é um controle estratégico e de planejamento. Quem que vai desfilar, quais são os blocos que vão desfilar, onde, quando, em que horário. E a gente pode pensar também, talvez numa alternativa, de repente, de levar alguns blocos para alguns horários e lugares pré-definidos, como o Parque Olímpico, por exemplo, se a gente quiser pensar em distribuir melhor os blocos que estão concentrados hoje na Zona Sul e no centro do Rio. E capacitação, não tem jeito, a gente tem que ter a guarda bem preparada, a gente tem que ter a Sete Rio bem preparada, a Conlurb bem preparada e orientar as pessoas, porque todo lugar onde a gente tem aglomeração de gente pode acontecer algum tipo de problema e a gente tem que trabalhar para evitar que esses problemas aconteçam. Então, assim, Guarda Municipal, Polícia Militar e todo o efetivo que está na rua fazendo o carnaval tem que estar muito bem integrado. Certo. E, bom, ainda nessa área de economia, de geração de renda para a cidade, a senhora tem algum plano para incentivar o empreendedorismo no Rio? Sim, o empreendedorismo no Rio, eu acho que ele passa muito aí pelos jovens. Semana passada eu tive um encontro no Clube do Empreendedor e a gente estava exatamente falando a respeito de como incentivar o empreendedorismo no Rio. Primeiro, a gente tem alguns imóveis no Rio de Janeiro que estão vazios, né, que são da prefeitura. Eu acho que nada mais justo do que ocupar esses lugares com empreendedores, desde que a gente licite, claro, antes de tudo, e trazer esses empreendedores para perto, ou seja, conversar com esses jovens, entender o que eles estão passando de dificuldade, como a prefeitura, em termos de legislação, por exemplo, pode ajudar para que eles decolem aí e consigam implementar de fato as suas empresas no Rio de Janeiro, ou seja, tributação, tipo de alíquota, quais são os impostos relativos à prefeitura, no caso o ISS, o IPTU para essas empresas, o que a gente pode fazer de financiamento para eles, né? Como é que a gente cria linhas de financiamento junto ao BNDES, por exemplo, para incentivar o empreendedorismo desses jovens na cidade. Eu acho que tem várias coisas que a gente pode pensar junto com eles, mas desde que a gente pense também com responsabilidade. Uhum. São quantos imóveis, mais ou menos? Eu não tenho esse número agora. Imóveis vagos no Rio, eu não tenho esse número agora. Da prefeitura. Não tenho esse número. Mas tem alguma ideia de dezenas, centenas? A gente tem hoje, por exemplo, no Parque Olímpico, né? E a gente tem alguns imóveis que podem ser ocupados na própria região portuária por esses jovens. Certo. E, bom, falando na região portuária, a região portuária, ainda naquela questão da moradia, foi uma região que ela foi revitalizada, né, na época da gestão do Eduardo Paes, o projeto do Porto Maravilha. Só que é uma região que ela tem enfrentado ultimamente algumas dificuldades, me parece. Tanto na questão da conservação, quanto na questão dos museus ali, que também não andam muito bem. Houve notícias há pouco tempo de que o museu ele ia fechar, ia ter as atividades suspensas. Como que a senhora avalia a região portuária, a importância dela, a importância de ter gente habitando aquilo ali, de ter o comércio movimentando e como fazer para realizar isso realmente? Bom, a região portuária ela é um polo, né, comercial, a gente tem 2 museus ali, a gente tem o aquário, a gente tem a roda gigante que foi inaugurada e você vai um sábado, num domingo ali, a região está completamente ocupada. A maior dificuldade hoje é a ocupação residencial. A comercial ela tem aumentado, o desempenho tem melhorado bastante, mas eu acho que a ocupação residencial, até por causa da cultura da cidade, né, é uma ocupação um pouco mais difícil de você fazer nesse momento. Até porque o centro do Rio à noite, aquela região ali, né, Santo Cristo, ela fica um pouco mais vazia. E violenta também. E violenta. Então é mais difícil a gente fazer esse movimento de ocupação residencial nesse momento, mas eu defendo o funcionamento dos museus e de todos os espaços
os equipamentos culturais e de turismo na cidade. Uhum. E os museus, eles vão ter recursos para recurso público, recurso da prefeitura? Vai ter um estímulo ou vai haver uma tentativa de atrair a iniciativa privada para bancar aquilo ali, para fazer a região ferver realmente? Bom, antes da minha saída da Prefeitura do Rio, em agosto do ano passado, eu deixei pronto um processo de concessão do Museu do Amanhã. O Museu do Amanhã é diferente do Museu de Arte do Rio, é um museu onde cabe a gestão da iniciativa privada financiando todo o custeio do museu. Tanto que a Prefeitura acabou de prorrogar por mais um ano a gestão atual do museu sem aditivo de valor, ou seja, a Prefeitura não vai fazer repasse durante esses próximos 12 meses de prorrogação para a gestão do museu. Isso é a prova de que a iniciativa privada vai custear um museu como o Museu do Amanhã. Então, eu acho muito possível fazer com que esse dinheiro, assim como o dinheiro do Carnaval, ele seja trocado, o público pelo privado. A Prefeitura não precisa arcar com 100% do valor de um equipamento como esse. Aquela região também portuária, ela é uma região que costuma receber empreendedores, né? Sim. Tem encontros ali em prédios corporativos. O Clube do Empreendedor fica ali. Eu não sabia, mas tá vendo? É uma região que ela já... E eles estão usando uma dessas salas. Tá vendo? A senhora tem feito muitos encontros com empreendedores nesse período de pré-campanha. Como têm sido essas conversas? O que esses empreendedores levam para a senhora de proposta? O que eles demandam? E como fazer para tirar do papel o que eles pedem? Bom, eles reclamam demais da falta de segurança jurídica e da falta de investimento. E, na verdade, o que eu acho é o seguinte: o papel de um prefeito de uma cidade como o Rio de Janeiro é um papel de liderança. O prefeito tem que ser a pessoa que une a iniciativa privada, o poder público e também a sociedade civil. Principalmente quando a gente passa por um momento como o que a gente está passando no Rio. O prefeito com a taxa de rejeição que ele está, as pessoas insatisfeitas, a cidade suja, a cidade sem cuidado. Então fica difícil, inclusive, você empreender, porque muitos estabelecimentos acabam fechando portas. Quando você tem um estabelecimento é até mais difícil, né? Quando você tem um negócio, ou quando você trabalha com economia criativa, por exemplo, e faz projetos culturais, quando você não precisa de uma estrutura muito grande, você tem um pouquinho mais de liberdade, né? Mas para o comércio, para quem tem bar, loja, restaurante, fica muito difícil porque você não gira a economia, você não está gerando emprego, você não está gerando renda, as pessoas deixam de consumir. Então não há milagre possível se a gente não junta a iniciativa privada, o poder público e a sociedade civil para juntos pensarem numa alternativa aí e a gente entender quais são as demandas, né? Poder público entender quais são as demandas desse setor e então começar a resolver de acordo com as iniciativas e com as soluções que podem ser propostas. Uhum. Em relação ao comércio, tem um problema no Rio de Janeiro que talvez pareça um problema menor, mas que, na verdade, ele acaba impactando bem na abertura de novos empreendimentos, que é a questão de luvas para abrir lojas. Sim. Né? É uma coisa informal, proibida, né? Mas que acaba travando, né, realmente o crescimento do comércio em alguns bairros ali. Como fiscalizar as luvas? Você está falando dos proprietários que cobram essas luvas? Sim. É outra tarefa super difícil. Tem vários lugares que ficam vazios, né? Exatamente, os lugares ficam vazios. O Rio, nesse momento, ele está passando até por um processo um pouco contrário. Tem alguns estabelecimentos, alguns proprietários que estão abrindo mão de aluguel durante 3 meses, por exemplo, para ocupar os seus imóveis. Então, nesse momento, ainda existem, sim, quando você vai alugar um imóvel residencial, por exemplo, passa pelo problema da fiscalização. E a prefeitura, de fato, não tem pessoal para fiscalizar tudo. Se a gente for fiscalizar tudo, não se faz outra coisa, mas a gente tem que entender quais são as áreas prioritárias para fazer esse tipo de fiscalização. Mas hoje o que acontece é um movimento um pouco contrário, né? As lojas fechando, os proprietários estão fazendo de tudo para atrair as pessoas para alugar esses imóveis. Uhum. Bom, teve alguma coisa... A gente sempre, no fim da entrevista, a gente faz umas perguntas que são padrão. Né? A gente vai perguntando, papo em pou.
Só que antes eu queria perguntar para a senhora se teve alguma coisa que eu não perguntei, alguma coisa que ficou faltando que a senhora gostaria de dizer, de aproveitar também esse momento para... Bom, vou falar sobre a minha escolha do PSDB, né? Eu hoje sou candidata, sou pré-candidata, principalmente por causa da relação que eu fiz com o governador João Dória. Eu fui ao governador antes de tomar a decisão de me filiar ao PSDB, porque eu era uma admiradora do governo dele em São Paulo, e eu acho que a gente precisa de gestores como ele, ou seja, gestores que dormem pouco, que trabalham muito, dormem tarde, acordam cedo e que trazem a iniciativa privada para perto. Por isso que eu insisto tanto nesse trabalho junto à iniciativa privada, porque a iniciativa privada é quem gera emprego, quem gera renda e quem de fato tem que estar junto desse processo, pagando algumas contas junto com o poder público, inclusive. Certo. E, bom, agora vamos para a fase das perguntas finais. É mais um sim ou não, é uma coisa bem rápida. Sim ou não é um negócio tão difícil. É difícil, eu sei. Demais. Tem mais ou menos? Pode ter. Vamos lá. A primeira pergunta é se a senhora é a favor de liberar o aborto em mais casos do que a legislação atual prevê. Não. Posso responder ou é só um não mesmo? Fica à vontade. Bom, Mariana, eu não faria um aborto, mas o aborto hoje é um problema de saúde, tá? Saúde pública. Então, é outra coisa. A mesma questão do carnaval. Não dá pra gente fechar os olhos. A gente tem que olhar para essas mulheres. É a favor ou contra descriminalizar o consumo recreativo de drogas consideradas mais leves, como a maconha? Eu sou contra. É a favor ou contra uma lei que dê autonomia política e operacional ao Banco Central? A favor. É a favor ou contra flexibilizar a regra para porte de armas? A favor. Dependendo da flexibilização, tá? É a favor ou contra o projeto da escola sem partido? Eu sou a favor. É a favor ou contra a redução da maioridade penal? Eu sou contra. A favor da redução do número de deputados no Congresso? Sou a favor. É a favor ou contra o sistema de capitalização? Sou a favor. É a favor ou contra que igrejas tenham imunidade tributária? Sou contra. E aí a última pergunta, que é a mais longa de todas. O Poder 360 ele completa 5 anos nesse ano atual. Ele é um veículo de comunicação que pratica jornalismo profissional de maneira independente do ponto de vista editorial e financeiro. Aí eu te pergunto, qual que é a importância de veículos assim para a prática do jornalismo no Brasil? Eu acho que eu sou jornalista, né? Quer dizer, eu acho que eu sou jornalista, não, eu sou jornalista. E uma das coisas que eu sempre ouvi dos meus professores era justamente a questão da imparcialidade, né? Da gente levar a notícia de maneira clara, objetiva, ouvir todos os lados, ou melhor, ouvir mais de um lado para que as pessoas pudessem tirar as suas próprias conclusões. Então, parabéns para vocês e que vocês se mantenham assim, porque é importante demais que a notícia chegue da melhor maneira possível até a gente. Candidata, é isso. Muito obrigado. Muito obrigada. Prazer recebê-la. E até a próxima. Até a próxima.